Qual é o aspecto mais revoltante do aumento do antissemitismo nos Estados Unidos após 7 de outubro? Há razão para a indignação ao pensar no ataque aos judeus por parte da maior parte da esquerda americana, também pelas vozes estridentes da direita. Mas talvez o erro não seja apenas daqueles que propagam o ódio e tentam tornar o antissemitismo algo comum. É a disposição de tantos judeus liberais de aceitar a ideia de que sempre foram vítimas na América, essencialmente hóspedes tolerados, e não cidadãos iguais que ajudaram a construir os Estados Unidos e, salvo em pouquíssimas ocasiões, nunca sofreram perseguição da mesma forma que sofreram em outros lugares. Hoje, no Think Twice, vamos nos aprofundar não apenas nas raízes da crise contemporânea do ódio aos judeus nos Estados Unidos, mas também tentamos entender por que tantos de nós não compreendemos por que eles foram traídos por antigos amigos, com a jornalista Bashi Unger Sargon, autora do novo livro The Jews and the Left. Olá e bem-vindo ao Think Twice. O problema com a maioria dos judeus americanos não é apenas que seus líderes e organizações do establishment os abandonaram, ou que seus aliados tradicionais lhes viraram as costas. Após um aumento no antissemitismo depois do maior massacre de judeus desde o Holocausto, em 7 de outubro de 2023, o verdadeiro problema é que a maioria dos judeus americanos que são politicamente liberais não entende que continuar apoiando um movimento que os define como opressores brancos é, no mínimo, autossabotagem e, no pior dos casos, suicídio. A lealdade deles à esquerda política fazia sentido há um século, quando o antissemitismo era, na Europa, majoritariamente da direita, e os liberais defendiam igualdade de oportunidades, proteção aos trabalhadores e apoio a Israel. Mas isso já não acontece. A esquerda agora é liderada por pessoas diplomadas que trocaram ideias tradicionais pelas doutrinas tóxicas e progressistas da teoria crítica da raça, interseccionalidade e colonialismo de povoamento. Isso concede uma permissão para o antissemitismo e para a causa do genocídio dos judeus em Israel. Mais importante ainda, se apegar à esquerda nessas circunstâncias é um abandono dos valores que fizeram dos Estados Unidos um lugar singularmente acolhedor para os judeus. Ao adotar a visão desses extremistas, judeus liberais também subestimaram os Estados Unidos. Eles, quase sem perceber, abriram mão do direito de serem considerados parceiros iguais aqui. Agora, uma pessoa que refletiu bastante sobre esse problema é a autora e jornalista Bashi Unger Sargon. Estamos muito felizes em tê-la de volta hoje. Bashi Unger Sargon é âncora de fim de semana e apresentadora do Bashi na News Nation. Ela foi editora na Newsweek e no The Forward, e é autora de 3 livros, incluindo o de 2022 Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy, o de 2024 Second Class, How the Elites Betrayed America's Working Men and Women. E o mais recente, The Jews and the Left. Bashi Unger Sargon, seja bem-vinda de volta ao Think Twice. Muito obrigada por me receber. Bem, Bashi, é ótimo vê-lo de novo e obrigado por estar aqui hoje. Quero começar te perguntando sobre o que é claramente a principal percepção do seu novo livro, The Jews and the Left, que é o erro que tantos judeus liberais cometem ao pensar sobre seu próprio status nos Estados Unidos. Você argumenta que, longe de serem meramente tolerados, hóspedes em mais uma parada da diáspora que talvez tenham que abandonar, como em todas as nações onde os judeus estiveram nos últimos 2000 anos, eles são, e têm sido, desde o início da história americana, parceiros iguais aqui. Por que tantos judeus parecem não saber disso? E como isso impactou a resposta deles ao aumento do antissemitismo após 7 de outubro? Eles não percebem isso porque são instruídos demais. Eles vão para as mesmas universidades de elite que todos os membros do DSA frequentam, que basicamente são fábricas de doutrinação woke. Muitos judeus conseguem sair dessas universidades sem serem afetados pela doutrinação woke. Muitos outros não conseguiram. E ainda assim, o dia 7 de outubro foi como uma falha na Matrix. Eles sempre presumiram que seriam vistos como parte dos oprimidos quando chegasse a vez deles. E ficaram, totalmente horrorizados ao descobrir que a turma woke os consideravam opressores, mesmo em meio a um evento horrível como o de 7 de outubro.
E então, claro, tem os 30% que votaram na Zohra Mamdani, que são exatamente indistinguíveis de um membro típico do DSA. Doutrinados no antisionismo e no antissemitismo que se tornaram a característica definidora da esquerda hoje, o sine qua non, o fator mais importante. Então, eu acho que o problema é uma questão de mentalidade, questão de educação e de ambiente. Esse exato ambiente à esquerda de pessoas instruídas demais, bem de vida, você sabe, com diplomas das instituições mais elitizadas, que é a fonte de todo o antissemitismo da esquerda, acontece de ser o ambiente ao qual o judeu americano médio pertence e deseja para seus filhos. E eu acho que há uma espécie de dissonância cognitiva que muitos estão experimentando agora. Porque eles não perceberam que essa visão de mundo não só odeia judeus, mas também odeia as pessoas que fizeram dos Estados Unidos um lugar tão acolhedor para nós. E nesse sentido eu escrevo no livro. Eles não apenas cometeram autossabotagem, mas na verdade é uma grande traição a tudo o que este país já fez por nós. Obrigado por ouvir o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta ou se inscreva na JNS, ative o sino para receber notificações e avalie-nos positivamente. Além do Think Twice, há o podcast Jonathan Tobin Daily, onde trago mais notícias e análises sobre as questões mais relevantes do momento. Você pode encontrar o Daily Show sob o nome Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim, e eu acho que um dos seus pontos principais é que os judeus liberais, ou aqueles judeus que, como você diz, sucumbiram ao vírus mental woke, abraçaram o status de vítimas nos Estados Unidos como se não fosse diferente da Europa. Então, queremos aprofundar mais, não só sobre o vírus mental woke, mas sobre o pessimismo judaico. Na América, depois de 7 de outubro, não há dúvida da traição aos judeus por Harvard, Yale, Princeton, Columbia e o meio acadêmico e das artes. A eleição de pessoas como Zohran Hamadani deixou muitos judeus, inclusive liberais e alguns conservadores, profundamente deprimidos. Conheço quem pensa que este é o começo do fim da chamada Era de Ouro da comunidade judaica americana, mas você, creio, argumenta corretamente, foi apenas o que a comunidade judaica americana sempre foi. Enquanto eles, como você aponta, interpretam mal o passado americano, Sim. a questão principal agora é: por que eles erram sobre o futuro? Estão errados sobre o futuro porque erram sobre o passado. Sabe, eu ouço, claro, o tempo todo de judeus. Isso é como aquele momento que meus avós descreveram na Alemanha, quando eles achavam que eram cidadãos alemães incríveis e como a Alemanha poderia algum dia se voltar contra eles. Isso não tem nada a ver com aquilo. Os piores momentos da história do Zewa nunca foram assim. Porque aqueles avós estavam cercados por pessoas que odiavam judeus. E talvez, na sociedade mais educada, não fosse aceitável dizer isso por um momento. Mas eles sabiam que, sabe, se você cavasse um pouco abaixo da superfície, o solo estava gritando com o sangue de judeus. E o solo americano é exatamente o oposto. O próprio solo rejeitou o ódio aos judeus desde o momento em que o primeiro judeu pisou em solo americano em 1654. E é uma traição nojenta e imperdoável reescrever essa história e nos transformarmos em vítimas para agradar malditos antissemitas. É nojento virar as costas para os cristãos americanos que até hoje nunca se voltarão contra nós e sempre ficarão do nosso lado. E nós os chamamos de nacionalistas brancos e antissemitas, isso é nojento. E eu escrevi este livro para ser um alerta para a nossa comunidade, porque isso é uma traição tão grande. Se nossos avós pudessem ver as coisas sobre as quais reclamamos, eles se revirariam em seus túmulos. Quero dizer, é simplesmente ridículo. E você sabe que isso não é uma opressão sistêmica profunda porque o governo sempre fica do nosso lado. E é isso que é tão incrível nisso. E sempre ficou, como você apontou, sempre foi assim, sempre foi assim. Que existia antissemitismo na América. Claro, havia cotas para judeus.
No ano anterior às cotas, 20% dos calouros de Harvard eram judeus. Eles ficaram tipo, são judeus demais. Tipo, coloca uma cota, sabe, 4%. Eu sou contra as cotas, tá? Acho horrível. Elas duraram muito pouco tempo Até e foram serem, de certo abolidas modo, bem rápido. reimpostas, sabe, nos dias de De hoje. fato, de fato. Embora, claro, você não veja o mesmo tipo de indignação em defesa dos asiático-americanos, que foram as verdadeiras vítimas do sistema de cotas de hoje, da mesma forma. Havia bairros restritos. Havia clubes de campo que não permitiam a entrada de judeus, certo? Tudo isso existiu com certeza. Mas toda vez que o governo se envolvia, era a nosso favor. E além disso, desde o momento em que os judeus chegaram aqui, eles foram vistos não apenas como iguais, mas como parceiros valiosos na fundação desta grande nação. Os pais fundadores amavam os judeus. Eles nos viam como os herdeiros dos textos fundadores da civilização que eles estavam tentando construir aqui. E nesse sentido, éramos profundamente preciosos para eles e centrais e fundamentais para a forma como eles imaginavam este novo mundo. E reescrever tudo isso porque a única moeda que a esquerda permite hoje é o status de vítima e a opressão. Eu só acho que isso é uma traição à história americana, é uma traição à história judaica. E isso precisa parar. Precisamos pensar em uma solução, pois isso está causando muitos dos problemas atuais. No livro, você aborda a mesma questão que muitos, como Norman Podhoretz, tentaram responder. Por que os judeus são liberais? Para isso, conduz os leitores pela história americana e judaico-americana. Por que os judeus estiveram tão integrados à esquerda política na primeira metade do século XX? E por que tantos continuam lá, apesar do fato de que a esquerda, como está constituída atualmente, é hostil a eles e aos seus interesses? Então essas são as duas perguntas que eu procurei responder no livro. Tenho certeza de que você, assim como eu, é muito questionada sobre isso por não-judeus, por cristãos, por conservadores. Tipo, por que judeus votam nos democratas quando os democratas os odeiam e nós os amamos? Sempre me perguntam isso. Quero responder. Por que os judeus se tornaram democratas e por que a esquerda se voltou contra eles? Os judeus se tornaram democratas por razões muito razoáveis. Para começar, onde o antissemitismo aparecia durante a maior parte do século XX até, digamos, 1967-1970 era na direita. No início do século, entre 1 e 2 milhões de judeus russos imigraram para cá. Eles estavam na miséria e encontraram emprego no setor de confecções, onde foram horrivelmente explorados, principalmente por judeus que tinham chegado alguns anos antes deles, acumularam um pouco de capital e abriram uma oficina de costura. E muitos fizeram isso. O proletariado judeu durou pouco, nem uma geração inteira. Em 15 anos, a maioria dos judeus já era dona dos meios de produção, por assim dizer. E seus filhos se tornariam profissionais. Mas eles estavam na miséria nesses primeiros anos, sabe, nos anos 1900, 1910, 1920, e eles começaram o movimento trabalhista porque acreditavam que deveriam ter o direito à dignidade como trabalhadores. Conforme subiam na hierarquia e aproveitavam o capitalismo americano, eles procuravam um movimento que não fosse apenas socialista, mas que tivesse uma valorização equilibrada do capitalismo sem sacrificar a dignidade do trabalho. E eles realmente encontraram isso no New Deal, que, você sabe, eles escreveram e os antissemitas chamavam de Jew Deal, mas Francis Perkins teria dito a você, sabe, que os advogados judeus estavam extremamente superrepresentados na redação daquela legislação. E essa era a ideia crucial. Combinar o respeito pelo capitalismo com o respeito pelo trabalho era onde a comunidade judaica estava. Eles foram socialistas, mas depois acabaram com o movimento socialista, pois não refletia sua realidade como comunidade. Então isso fazia muito sentido. Franklin Delano Roosevelt salvou o país da Grande Depressão e foi idolatrado pelos judeus americanos porque o viam como o homem que derrotou Hitler. Na época, eles não sabiam o quão pouco foi feito para resgatar os judeus. E minha amiga Toby, que é uma sobrevivente do Holocausto e senta ao meu lado na sinagoga, ela disse que, ao se mudarem para cá, eles não entendiam por que os judeus amavam tanto o FDR. Para eles, ele era o homem que, por 4 dos 5 anos da guerra, não enfrentou o Departamento de Estado antissemita. E ela disse que, no início, conversávamos sobre isso, mas logo aprendemos a ficar calados porque os judeus americanos não queriam ouvir e simplesmente o idolatravam. Levou mais uma geração antes? A geração que criou o movimento pelos judeus soviéticos se inspirou na dissidência contra isso.
Certo? Então isso fez muito sentido. Isso nos leva ao movimento dos direitos civis. É assim que eu entendo isso. Sabe, a marcha pela ponte Edmund Pettus aconteceu apenas 20 anos depois da libertação de Auschwitz. Os judeus estavam fortemente superrepresentados no movimento dos direitos civis. Embora 90% fossem negros dos 10% brancos, entre 50% e 70% eram judeus. Eles eram um terço dos mártires brancos. Eram 70% dos advogados que trabalhavam com direitos civis e mais de 50% dos Freedom Riders. Isso era muito importante para os judeus americanos. Agora, hoje, os judeus americanos vão olhar para trás e impor uma lente interseccional anacrônica, e eles vão dizer: judeus foram representados no movimento dos direitos civis porque nós também éramos oprimidos. E entendíamos que só se pode combater o antissemitismo se também combater a islamofobia e o racismo antinegro. Ok, os judeus daquela época sabiam que isso era absurdo. Eles participaram do movimento dos direitos civis porque sabiam que nunca foram oprimidos aqui. Eles viam judeus chegando. Minha amiga Toby se mudou para Nova Orleans. Ela chegou 6 meses antes da fim da segregação em Nova Orleans. Ela passou de ser uma pessoa que foi oprimida até quase a extinção por causa de sua raça na Europa para ser beneficiária de uma linha de cor de apartheid muito semelhante no sul dos Estados Unidos. Mas os judeus americanos sabiam que nunca tinham passado por isso. Eles sabiam que nunca tinham sido tratados da mesma forma que os negros eram tratados. E eles sentiam isso como um fardo espiritual, trazer as liberdades e a igualdade que todo judeu americano sempre teve desde o momento em que chegamos aqui, trazer isso para os americanos negros, para seus vizinhos negros. Tudo isso explica por que os judeus se sentiam mais identificados com o Partido Democrata, e quando havia antissemitismo, ele vinha da direita. Tudo isso começou a mudar no final dos anos 60, depois que o Dr. King foi assassinado. Ele era muito próximo da comunidade judaica. Seu movimento foi substituído pelo movimento Black Power, que era muito antissemita. Eles se viam como parte dos movimentos pós-coloniais. Eles se identificavam com os palestinos. Israel teve essa vitória massiva, uma vitória militar em 1967, algo chocante, o que fez com que despertasse o interesse do governo americano pela primeira vez, aliás. Eles não tinham muito interesse em Israel antes disso. Sim, esse é um ponto muito importante que muitas pessoas não As entendem. pessoas realmente não percebem isso. Eles passaram a ver Israel como aliado importante contra os soviéticos, que apoiavam os árabes e propagavam a ideia de que sionismo é racismo. Os americanos passaram a ver Israel como uma grande ameaça aos soviéticos, e estavam certos sobre isso. E foi, na verdade, Nixon, um antissemita convicto, foi o primeiro a dizer: temos que dar muito dinheiro aos judeus, mais dinheiro do que estávamos dando, cerca de 350 milhões de dólares por ano em ajuda até então. E ele diz: eles tiraram um número do nada. O ponto desse número, que era 2 bilhões, era só para enviar uma mensagem aos soviéticos, sem relação com evangélicos, AIPAC ou judeus americanos. O objetivo era chocar os soviéticos e afirmar: este é nosso posto avançado. Então agora estamos no jogo e é melhor vocês reconhecerem isso. Esse era todo o objetivo disso. Tudo isso fazia sentido, mas naquele momento, naquela época, a esquerda realmente se voltava contra o militarismo, contra vitórias e o poderio militar no auge da Guerra do Vietnã. E claro, entrando nos anos 70, isso realmente começou a se intensificar. Então você tinha isso, a maneira como a esquerda era, assim como o movimento do poder negro, se identificando com todos os oprimidos ao redor do mundo. E então o que aconteceu foi o surgimento dos filósofos franceses pós-modernos, os pós-estruturalistas, que basicamente deram esse entendimento intelectual ao que havia sido essa fúria ativista contra o militarismo e, sabe, esse alinhamento emocional com os oprimidos, com os indigentes e com as nações africanas se libertando dos colonizadores brancos. Os pós-estruturalistas disseram: não existe diferença entre certo e errado. Toda a base judaico-cristã da civilização ocidental é uma farsa. Só existe poderosos contra os sem poder, só existem instituições exercendo poder sobre os desamparados, e isso se espalhou como fogo nas universidades americanas. Isso colonizou totalmente todas as áreas de humanas e ciências sociais. Explico em detalhes no livro como isso ocorreu na prática. E então, tudo isso junto, você tinha a parte ativista disso, você tinha a parte intelectual das universidades.
Mas na minha leitura, e isso você vai reconhecer dos meus outros livros, isso teria permanecido nos corredores sagrados da universidade sem a parte econômica. O modelo econômico do Reagan e depois o neoliberalismo, que dizia: você precisa de um diploma universitário para ter acesso ao poder e ao sonho americano. Porque o que isso fez foi dizer: quanto mais tempo você passava exposto a essas ideias absurdas, essa adoração da fraqueza e essa rejeição da civilização ocidental judaico-cristã, mais alto você conseguiria subir na sociedade americana. E sem essa exposição a Foucault, aos Panteras Negras e a toda essa besteira, você não conseguirá alcançar o modelo mais básico do sonho americano. Foi isso que tirou isso da universidade e espalhou pelo Partido Democrata tradicional, que agora é o Partido dos Diplomados e da mídia, mas também, sabe, todo o RH, qualquer pessoa que trabalhe em ONGs, qualquer pessoa que trabalhe em uma dessas indústrias que dão prioridade a um diploma universitário. E enquanto isso, a oposição a isso, cristãos, pessoas da classe trabalhadora, pessoas do interior estavam perdendo poder político e cultural porque estavam sem dinheiro. E isso foi o que realmente selou o destino, eu acho, da nossa coesão como nação, mas também da nossa capacidade de reagir contra isso. Isso se tornou a língua franca, não só das elites, como na época em que Tom Wolfe escrevia sobre isso, mas realmente de qualquer pessoa de nível médio, qualquer pessoa mediana, qualquer um que aspire a algum tipo de poder nos Estados Unidos. E eu acho que foi aí que isso se tornou totalmente comum, de forma que quando o 7 de outubro ocorreu, qualquer pessoa que tivesse um diploma universitário, que tivesse passado por essa máquina de besteiras do vírus mental woke, literalmente não tinha capacidade de se desvencilhar da ideia de que, bem, o Hamas deve ser o lado bom porque eles têm menos poder contra Israel imperialista e militarizado. Sim, acho que essa é uma ótima percepção. E sabe, no contexto do seu livro, quero dizer, uma das coisas que eu adoro nele é que você nos traz esses relatos de judeus se defendendo, de judeus dizendo: ei, aqui é diferente. Não vamos aceitar esse absurdo que já aceitamos em outros lugares. E ainda assim, sabe, eu adoro a história sobre o funeral do rabino que foi interrompido em Nova York no início do século XX e então reagiram. Foi tipo, sabe, era tipo, ok, isso não é a Rússia, sabe, a gente não vai aceitar isso. Mas avançando um século, os judeus parecem dispostos a aceitar isso. Porque eles acham que, você sabe, eles merecem isso. Sabe? E é muito frustrante para aqueles de nós que conseguem ver isso em perspectiva, mas faz todo sentido. E voltando ao ponto de onde começamos com o vírus da mente woke. Mas, sabe, tudo isso realmente volta para essas teorias tóxicas de esquerda que foram trazidas para nós pelos franceses e pela escola de Frankfurt. Que meio que tomou conta da academia, tomou conta das artes, tomou conta de boa parte do nosso discurso público e tomou conta do jornalismo. E é por isso que estamos numa posição em que os judeus acabam ficando meio de fora, apenas observando. Eles estão aceitando isso porque existem incentivos sociais para fazer isso. Ninguém está sendo ameaçado fisicamente. Isso foi o que mais me incomodou no discurso sobre estudantes judeus não estarem seguros. Sabe, tem tipo... Saiu um estudo que mostrou que, não sei se era a maioria, não lembro os números exatos, mas uma grande proporção dos manifestantes acampados no campus usava pronomes do tipo they, them. Certo. Essas não são pessoas que intimidam fisicamente. Foi algo Entendo o neutro. que você diz, mas não quero entrar em estereótipos. Eu só Não era o estava... time de futebol. Equipe lá. Exatamente. Era assim, principalmente mulheres e muitas pessoas que usam pronomes neutros, muita gente do grupo queer. Lá você tem... Queer é uma autodefinição, não usamos como Sim, insulto. exatamente. A ideia de que estudantes judeus estavam sendo encorajados a tremer diante disso. Abriguem-se no local. Eles estavam sendo orientados, você sabe.
por autoridades judaicas a se abrigar no local. Certo. Eu realmente fiquei horrorizada com isso. Tendo sido alvo de protestos, posso te dizer que há algo horrorizante nisso. Isso te atinge profundamente na alma porque eles agem como zumbis. Eles não vão falar com você. Eles não vão olhar pra você como se você fosse um ser humano. Tem uma pessoa que é tipo a porta-voz, que sabe, é uma completa psicopata. O restante nem olha pra você quando tenta conversar como um ser humano. Embora todos conheçamos filmes de zumbi e isso seja assustador, você não está fisicamente ameaçado. Eu passei por, sabe, o máximo possível dos 10.000 incidentes registrados pela Liga Antidifamação. Tipo, a grande maioria era gritos, protestos, pichações e, sabe, esse tipo de coisa nojenta. Quero dizer, eu não gosto disso, não estou justificando nada disso. Mas a ideia de que os estudantes judeus deveriam ter medo disso, eu achei extremamente insultante. E o ponto é tipo, exatamente, por quê? Porque vocês não estão lutando? Recentemente estive em um evento na 92nd Street East e as pessoas perguntavam, o que devemos fazer? Parece que a direita com J.D. Vance, os Groypers e Tucker, e a esquerda com Mamdani e o DSA, todos odeiam. Em quem votar? E eu disse, eu não me importo em quem você vai votar, qualquer lado que você escolher, escolha um lado e lute. Lute, quero dizer lute, não há nada mais anti-americano do que o antissemitismo. E para você ceder ou dizer, estou fazendo as malas e me mudando para Israel. Que diabos? Vá, não precisamos de você, não vou embora, vou afundar com este navio. E sabe, ele não vai afundar porque 80% dos republicanos ainda são muito pró-Israel. Quero dizer, é um lado que tem um problema real. E aliás, isso também vai mudar, porque eles vão perder feio se elegerem esse cara em Michigan, esse Al-Sayed. Ele vai perder por 10 pontos para Mike Rogers. E os democratas têm uma coisa que eles realmente odeiam, que é perder eleições que poderiam ganhar. Se isso acontecer, você vai ver uma grande mudança de volta para o centro, porque Haley Stevens, claro, está concorrendo como moderada. E ela está concorrendo como pró. Orgulhosa de aceitar dinheiro do AIPAC, moderada, acho que esse medo é exagerado e também trai a história que vivemos aqui. Acho que vou, sabe? Eu meio que consigo ouvir meus ouvintes e o público dizendo, mas e quanto aos incidentes de violência contra judeus, onde estamos apenas, sabe, falando? Menos de uma semana após um ataque a facadas em Nova York, que foi grave. Isso aconteceu logo após o mais recente discurso anti-Israel de Mamdani. Você sabe, aquela diatribe de calúnia sanguinária sobre genocídio. Houve outros incidentes de violência. Sabe, não é uma lista muito longa, mas é o suficiente. Sabe, para servir de exemplo, como, sabe, um motivo para se preocupar que, sabe, existe uma tolerância ao antissemitismo e uma tolerância ao anti-antissemitismo. Isso foi normalizado, sabe, pela mídia progressista, pelo New York Times, por tantas outras pessoas dentro do discurso público americano. Eu não posso dizer às pessoas para não terem medo disso. A questão é, como elas devem responder a isso, não se isso é sério ou não. Bem, antes de tudo, quero dizer, a esquerda está extremamente violenta agora. Um quarto das pessoas de esquerda, que se consideram muito liberais, acham que a violência política é aceitável. Nós não estamos sofrendo mais do que os cristãos. Nós não estamos sofrendo mais do que os conservadores. Quero dizer, eles roubaram o avatar do movimento cristão jovem, Charlie Kirk. Sabe, estamos em boa companhia. A esquerda é má, violenta, horrível e precisa ser derrotada. E devemos descobrir quem são nossos amigos, quem está ao nosso lado e lutar lado a lado com eles. Claro, é um momento assustador. A esquerda está radicalizada. Se você tem uma propriedade em Nova York, acabou de ter seus dados pessoais divulgados pelo prefeito antissemita. Ele odeia os judeus. Ele espalhou uma calúnia sanguinária. Ele está incitando violência contra Netanyahu. Ele declarou guerra aos judeus. E sim, os setores à margem da sociedade vão atender a esse chamado, como vimos em Nova York. Não estamos sofrendo mais do que os cristãos brancos. Simplesmente não estamos. Nossa própria miopia nos afastou dos amigos que passam pelo mesmo, pois quem nos odeia também odeia eles. Eles sempre dizem que para combater o antissemitismo você tem que combater a islamofobia. Eles andam de mãos dadas. É a maior besteira que eu vi. A vasta maioria da violência contra os judeus é cometida por muçulmanos. Quero dizer islamofobia. Na prática, é simplesmente perceber o antissemitismo muçulmano. Semitismo. Não poderia concordar mais. Mas há pessoas que estão do nosso lado.
Há pessoas que ficam enojadas e horrorizadas com o antissemitismo. É que a maioria dos judeus não sabe disso porque não assiste a Fox News. Então, de certa forma, como comunidade, nos encurralamos em uma situação em que o único mecanismo de sobrevivência era buscar a aprovação de pessoas que nos detestam, não nos querem, nem nosso dinheiro. Até pouco tempo, 50% das doações ao Partido Democrata vinham de judeus. Agora, o partido está falido. Sabe por quê? Parece que é isso mesmo. Essa é a Vocês principal expulsaram os notícia judeus. da semana em Washington. Quero dizer, talvez eles precisassem de parte do dinheiro da AIPAC. Não sei, sempre ouço judeus dizendo, por que eu daria dinheiro a um partido que claramente não me quer? Parem, levantem-se judeus e parem de implorar por aprovação de pessoas que nos odeiam. Isso é um insulto à história judaica e um insulto à história americana. Devemos deixar de ser leais a apenas um lado e retomar nossa lealdade a esta nação, a maior da história da humanidade. Sim, acho que vamos aprofundar um pouco sobre o futuro dos democratas. Você acabou de dizer algo muito otimista sobre o futuro dos democratas. Você basicamente está prevendo isso, e eu já ouvi você dizer isso em outros lugares, que em 2028 você acha que os democratas vão escolher um moderado, alguém da esquerda interseccional para ser o candidato à presidência. E de fato, se Al-Sayed for derrotado em Michigan, talvez essa seja a mensagem que os democratas tirem disso. Eu só diria que a ala esquerda do Partido Democrata realmente essa é a base, esse é o voto, essas são as pessoas que votam nas primárias. E, três ciclos eu discordo eleitorais disso, viu? presidenciais. A base do Partido Democrata para mim são as mulheres negras que detestam essa porcaria. Elas detestam isso e não se interessam por alguém assim. Na CNN citaram, Abdullah Sayed se importa mais com a Cisjordânia do que com o oeste de Detroit. Elas não ligam para Israel nem para a Ucrânia. Elas querem moderação. As democratas negras são o grupo mais conservador da coalizão, o que se oculta porque tendem fortemente a votar nos democratas. Socialmente conservadoras, com certeza. Socialmente conservadoras. Então, para mim, a ideia de que a DSA é meio que a base está deixando de fora parte importante da história. E é difícil se empolgar com a moderação, ser moderado. Esse é um problema de comunicação que os moderados têm. A maioria dos americanos se considera moderada. Eles não querem MAGA, eles não querem DSA. DSA é extremamente impopular entre os independentes e com muitos democratas que simplesmente não têm interesse no que eles oferecem, o que, claro, como eu moro em Nova York, é difícil de perceber porque eles têm tanto sucesso aqui. Em todos os lugares onde conseguem, é com mais escolarizados, ricos e brancos. É socialismo comprado para os ricos. Al-Sayed, enfim, divulgou sua declaração de imposto de renda. Esse cara é milionário e tem propriedades. Ele é consultor de saúde. Tchau. Claro que é. Consultor de saúde. A esposa dele não aceita Medicare. O Quem é o Medicare para médico que todos não aceita entregou o plano, isso. né? É simplesmente perfeito, todos eles são assim, e é engraçado porque dizem que é islamofóbico apontar essas coisas. Por que todo muçulmano tem que odiar Israel? Por que é assim? E por que sou culpado por notar isso? Outro estudo saiu recentemente. O Pew descobriu que 44% dos muçulmanos americanos apoiam o Hamas. Provavelmente é muito mais alto. 44%, na verdade, são os que estão dispostos a dizer isso para um pesquisador. Eles têm uma visão favorável do Hamas. Se você vê um muçulmano andando na rua nos Estados Unidos, há 50% de chance de ele ter uma visão favorável do Hamas. Nós deveríamos simplesmente fingir que isso não é verdade. O que me faz sentir realmente otimista sobre isso é que não vejo isso como algo profundamente enraizado no futuro do Partido Democrata. Para mim, o movimento Palestina Livre é o novo reconhecimento de território, assim como desfinanciar a polícia foi em 2020 e em 2028 as pessoas vão fingir que não estavam nesse movimento. Elas se cansam das coisas. Primeiro foi o reconhecimento de território, depois desfinanciar a polícia, depois mulheres trans são mulheres e, por fim, o clima. O país e o mundo vão acabar em 12 anos. E você vê, eles foram deixando cada uma dessas coisas de lado à medida que perceberam que as pessoas da classe trabalhadora simplesmente rejeitavam totalmente essas ideias. Até a Greta Thunberg já passou para o movimento Palestina Livre, e eu acho que eles só não têm fôlego.
Para alguém como Mamdani, Palestina livre é o que realmente importa, e todo o socialismo é só fachada, assim como com El Sayad. O Medicare para todos é só uma fachada para essa besteira de Palestina livre. Mas essas pessoas não têm apelo nacional. Realmente não tem. E Mamdani continua cometendo erro após erro após erro, publicando os nomes dos proprietários, o vídeo do Ken Griffin, tipo, destacando isso, sabe, um executivo numa época em que literalmente estão atirando neles nas ruas, declarando guerra aos judeus. Essas coisas não são populares entre os americanos. Bem, eles, se estivessem aqui conosco, argumentariam: bem, as pesquisas mostram que isso é popular. Agora, pode até ser, e espero que você esteja certo. E eu realmente acho que você está certo ao dizer que essa é uma tendência que não pode realmente ganhar força com a grande maioria do povo americano. E eu acho que a história dos judeus americanos prova isso, como você mostra no seu livro. Mas neste momento, você sabe, as pesquisas estão mostrando muito ódio por Israel, não é? Ainda é a grande maioria das pessoas da direita que ainda são pró-Israel. Mas há? Sabe, quando você analisa mais a fundo as pesquisas, vê que os mais jovens, até mesmo os jovens conservadores, se você acredita nas pesquisas, são menos pró-Israel do que os mais velhos. E de fato, como vimos em muitas primárias democratas pelo país este ano, ser anti-Israel agora é meio que o propósito organizador, o princípio organizador da política democrata, junto com, você sabe, uma crença na não aplicação das leis de imigração. E com a ala pró-Palestina parecendo estar ainda mais inflamada do que o ódio deles pelo ICE. Sabe, está no meio desse momento. É difícil enxergar além disso. E de fato, porque parece que isso meio que pegou, sabe? O motivo pelo qual El Sayad ganhou tanta força. E, sabe, derrubou a esquerdista que achava que seria a oponente de esquerda contra Haley Stevens, Mallory McMorrow. Foi que, sabe, muitos americanos acreditam nas acusações de genocídio e nas calúnias de sangue contra Israel, que tem, sabe, absorveram isso da mídia tradicional, que, como você disse, é woke. Sabe, será que é tão simples assim? Bem, temos que esperar a febre passar e lutar contra isso, obviamente, como você disse, e eu concordo. Mas, sabe, eu não posso culpar as pessoas que olham para isso e dizem, espera aí, isso é um problema real. Sabe, eles achavam que a polícia estava cometendo um genocídio contra pessoas negras em 2020. Provavelmente eles não Um pensam libelo mais de assim. sangue, assim como chamar de genocídio o que ocorre em Gaza. E eles provavelmente não acreditam mais nisso. A esquerda é um grupo de pessoas instruídas demais, na maioria bem de vida, que acham que são moralmente superiores à classe trabalhadora de verdade. Então, elas precisam de um monte de ficções, vaidades para sustentar essa ilusão de que estão do lado do povo. E é por isso que elas ficam pulando de causa em causa. Esse é o papel que o Palestina Livre está desempenhando agora. Isso é feito para mascarar o fato de que todos esses socialistas ficam 20 pontos atrás dos republicanos entre a classe trabalhadora de todas as raças. Eles fazem pesquisas. Abdullah Sayed está recebendo 21% dos votos dos negros. Haley Stevens está recebendo 67% dos votos dos negros. Certo. É simplesmente a situação. Bernie Sanders não teve sucesso com eleitores negros, mas avançou mais entre jovens hispânicos, que são em sua maioria universitários e por isso apoiam fronteiras abertas e a abolição do ICE, ao contrário dos mais velhos, que não gostam dessas coisas. Por isso, claro, os socialistas queriam Nevada como o primeiro estado das primárias, mas perderam para a Carolina do Sul, com sua enorme população de mulheres negras moderadas. Então, estou bem tranquila quanto a isso. Acho mesmo que eles vão deixar isso para trás. Israel é impopular nos Estados Unidos. Não desperta muita simpatia. Se você perguntar em pesquisas com quem você simpatiza mais, mas sinceramente, entre nós, Jonathan, não dá para admitir que os palestinos são muito mais dignos de compaixão do que Israel? Se eu tivesse que escolher, graças a Deus, não acho que Israel precise da minha pena. Sinto pena dos palestinos, já que quem se importa com eles é um psicopata. Então, eu me sinto E péssima por incentivando-os enquanto. a fazer coisas destrutivas. Então, eu não acho que isso signifique uma mudança enorme, enorme. Eu não sei se isso significa mais do que abolir o ICE. É uma sinalização de virtude.
que é estranho para a classe trabalhadora que os democratas precisam reconquistar ou nunca mais serão competitivos. O interessante que você mencionou é sobre os jovens da direita, mas mesmo aí eu fico muito desconfiada dessa narrativa. Esses jovens que não gostam de Israel, que estão na direita, sabe, há 10 anos eles teriam sido de esquerda. Entre os homens jovens houve uma mudança cultural para a direita. Isso, para mim, é o primeiro sinal de que eles estão voltando para a esquerda, seu lugar natural. Jovens são de esquerda e depois amadurecem. Eles compram imóveis. A maioria deles, sim. E eles param de odiar judeus, entre outras pessoas, sabe? É meio que o ciclo da vida, sabe? Então eu vejo muitos impulsos de esquerda no movimento Groypers. Esse tipo de impulso de culpar todo mundo pelos seus problemas, o derrotismo, o ódio à América. Então, não sei se isso é tão significativo. O apoio dos republicanos a Israel não caiu. Na verdade, Israel está até mais popular entre eles agora do que antes de 7 de outubro. Existe um apoio muito sólido lá. Quem não entende isso não será competitivo em uma primária republicana, graças a Deus. Bem, vamos falar sobre isso. Não há dúvida, e certamente em termos da classe governante, sabe? A bancada republicana é quase unanimemente pró-Israel, e o único membro, obviamente, anti-Israel da bancada republicana da Câmara ficará sem emprego em janeiro, e Thomas Massie. Essas coisas têm relação entre si. É, exatamente. Porque, você sabe, ele concorreu assim como Abdul El-Sayed Certo. fez, contra o AIPAC. Vamos ver como isso se desenrola em Michigan na próxima semana, já que estamos gravando uma semana antes da primária. Mas vimos como isso aconteceu em Kentucky, onde, na verdade, não havia tantos judeus no distrito dele, mas ele foi, sabe, derrotado por um conservador pró-Trump, endossado pelo Trump, ex-SEAL da Marinha, que... Sabe, o Massey acabou dizendo, bom, se eu quiser encontrá-lo, tenho que procurá-lo em Tel Aviv. Isso não teve nenhuma ressonância na direita. Mas há uma exceção muito grande a esse sentimento pró-Israel, quase unânime na direita, pelo menos entre a classe governante. E é uma exceção bem grande. E é o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que, sabe... E eu falo como alguém que tinha bastante simpatia por ele, pelo menos, sabe, no começo. E, sabe, ele me perdeu no Turning Point USA, sabe, no America Fest, em dezembro passado, quando ele decidiu que ia ser publicamente neutro, sabe, na questão do antissemitismo do Tucker Carlson. E parece que ele dobrou a aposta nisso, reforçando ainda mais com a entrevista dele no Joe Rogan, sabe, culpando Israel por todo tipo de coisa, basicamente agindo como se o voto dos Groypers, sabe, fosse real. E como se ele soubesse algo sobre, sabe, meio que a política da direita americana que você e eu não sabemos. Por que ele está errado? Quero dizer, as pesquisas mostram que os Groypers são totalmente marginais e desprezados pelo mainstream, então ele está completamente errado sobre isso. Quero me aprofundar no que ele realmente disse no programa do Joe Rogan. Ele disse que os cidadãos americanos que tiveram um problema com aquele memorando de entendimento de merda dele, me desculpe a linguagem, que nós estávamos sendo pagos por Israel. Então ele difamou os cidadãos americanos que tinham um problema com um acordo que já tinha desmoronado porque era uma porcaria. No momento em que ele estava falando sim, No eu momento estou em que ele certo. estava... Porque ele estava repetindo os erros de Obama e Biden, para ser franco. Ele teria sorte se tivesse chegado perto do JCPOA. O que ele conseguiu foi muito pior. Difamou-nos dizendo que temos lealdades duplas e que literalmente somos pagos por Israel, o mais antigo clichê antissemita que existe. Isso é uma coisa repugnante para um vice-presidente dizer sobre os cidadãos do país que ele serve. Cidadãos que estão do seu lado. Simplesmente revoltante. Isso não tem a ver com Israel. Ele afirmou ser moderado sobre Israel. Eu também sou, apesar de esse não ser o perfil do Partido Republicano. Lawrence Jones afirmou na Fox News: Senhor vice-presidente, essa não é a posição do Partido Republicano sobre Israel. Não se trata de Israel. É sobre como ele fala de mim.
Porque ele quer que eu sinta que preciso provar que não sou como Mark Levin, que eu coloco os Estados Unidos em primeiro lugar, que eu não sou Israel. Ele quer que eu sinta que preciso me ajoelhar e implorar para que eles reconheçam que eu realmente coloco os Estados Unidos em primeiro lugar. Dane-se isso. Isso é esquerdismo. Isso é esquerdismo. Você quer que seus judeus sintam que precisam provar que não têm lealdade dupla? Você só pode estar brincando com uma coisa dessas? Não, absolutamente não. Simplesmente não. E eu tenho que te dizer, todos os dias recebo mensagens de pessoas não judias. Nunca votarei no J.D. Vance. Todos os dias pessoas me dizem isso e ficam horrorizadas com o modo como ele fala desses temas. Enquanto isso, direi o seguinte. Recebo todos os dias mensagens de democratas dizendo que votariam com o maior prazer no Marco Rubio. Democratas, ferrenhos que nunca votaram em um republicano, não têm absolutamente nenhum problema em se imaginar votando nele. Se ele concorrer contra alguém como a AOC, com certeza, mas mesmo contra Gavin Newsom, seria Rubio. Talvez votassem no Josh Shapiro. Boas notícias para meu colega de congregação na região da Filadélfia. Mas isso não é insignificante. Muitos republicanos, especialmente mulheres, nunca considerariam J.D. Vance devido ao seu sério problema com o público feminino, e vários democratas conseguem se imaginar sendo republicanos pela primeira vez. Bem, basicamente o que você está dizendo é que as pesquisas feitas cedo demais, que são feitas o tempo todo sobre, você sabe, quem vai ser o indicado, que mostram Vance ainda com uma vantagem considerável, Marco Rubio afirmou que não disputará de novo e também não concorrerá contra J.D. Vance. Portanto, apesar de concordar com tudo o que você disse, não posso descartar as chances de J.D. Vance, atual vice-presidente. A menos que o presidente Trump intervenha, o que ele costuma fazer quando vê um favorito, não posso descartar suas chances de ser indicado pelo Partido Republicano em 2028. Também não posso, pois nunca subestimo o Partido Republicano em virar uma derrota Fazer em alguma vitória. besteira? Transformar vitória em derrota e fazer a escolha errada. Então, é muito provável que ele seja o indicado. Não é competitivo numa eleição geral, então quem concorrer contra ele, seja AOC ou Gavin Newsom, será o presidente. Eu não sei se eu penso em AOC, J.D. Vance. Isso meio que quebra o modelo computacional, porque não tenho certeza sobre isso, mas isso remete à questão de saber se... Será que a esquerda pode tomar o controle do Partido Democrata? Sabe, a ala do Bernie Sanders sente que foi, passada para trás nos últimos 3 ciclos eleitorais pela Hillary Clinton e pelo Joe Biden. Eles pensam que 2028 será o momento deles, apesar das mulheres negras da Carolina do Sul. Vamos voltar a isso por um momento. Você realmente acha que pessoas como Josh Shapiro conseguem vencê-los nas primárias democratas? Eu não sei, eu acho que Kamala Harris tem uma grande chance. Ela provavelmente vai concorrer. E ela, se ela concorrer, com certeza ela vai concorrer. ela vai ganhar na Carolina do Sul. Agora, sabe o que isso significa será que ela poderia ganhar em Nevada? Provavelmente não. Será que ela poderia ganhar em New Hampshire? Provavelmente não. Pete Buttigieg vai ganhar em New Hampshire. Vai ser muito divertido, estou muito animada pra isso, Bem, nós somos jornalistas, Especialmente nós porque adoramos isso, adoro essas a gente coisas, com adora esse certeza. assunto, mas os eleitores não ligam pra Israel, 90% dessa primária vai ser sobre Israel, então vai ser uma bagunça, e vai ser um prazer assistir. Agora, claro, depende do que está acontecendo na direita, porque se eles fizerem, se o J.D. Vance for coroado e não tiver primária, vai ser horrível, porque os democratas provavelmente escolherão a pessoa mais fraca. Assim teremos o presidente mais fraco em muito tempo. Ainda tenho esperança, mas pelo que sei, parece improvável. Dado o que eu sei sobre Marco Rubio, que ele seria tão covarde a ponto de não cumprir seu dever como americano. Ele tem o dever como americano de concorrer em 2028. É assim que eu me sinto. E ele não parece ser uma pessoa que foge do seu dever ou que vira as costas para suas obrigações com a sua nação. É assim que eu veria isso. Mas nunca se sabe. Sim, não, é isso. Por isso que pessoas da nossa profissão fariam bem em evitar fazer previsões, exceto, você sabe, em colunas satíricas. E é isso, acho que nós dois tentamos seguir isso. Mas vamos fazer só uma última pergunta. Um dos problemas da direita é que, você sabe, o gatekeeping está muito fora de moda.
Sabe, uma das grandes lições históricas sobre o antissemitismo neste país foi a forma como William F. Buckley basicamente expulsou os John Birchers do movimento conservador nos anos 1960 e depois fez a mesma coisa, 30 anos depois, com pessoas com quem ele realmente era amigo, como Pat Buchanan e Joe Sobran, que então estavam tentando normalizar o antissemitismo. Mas não há ninguém nessa posição. O motivo pelo qual Tucker consegue tanta influência no espaço público e pessoas ainda mais radicais como Candace Owens e o Groyper, o neonazista Nick Fuentes, são levados a sério porque ninguém tem esse prestígio. Ninguém, e de fato, as pessoas certamente na direita e talvez nem na esquerda estão dispostas a, aceitar as decisões desses, digamos, formadores de opinião sobre o que é aceitável ou não e onde está a janela de Overton. E agora, para onde vamos? Para onde vamos? Onde estamos na questão de restaurar uma janela de Overton que coloque os antissemitas fora dela? Eu realmente discordo de você nessa, Jonathan. No meu programa na News Nation, eu já entrevistei membros do gabinete, senadores, deputados, comentaristas, jornalistas, formadores de opinião da direita que denunciaram Tucker Carlson de forma bem clara. E claro, tudo começou com Donald Trump, sim, que ontem retuitou um artigo do New York Post o chamando de antissemita. E mais há um ano disse, Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, vocês estão fora do MAGA, Não vejo problema na direita denunciar e condenar isso, afirmando que não faz parte do Partido Republicano. Se você falar assim sobre judeus, está fora, exceto para a vice-presidente do Zeuaro. Então faça o que quiser com essa informação. Todo mundo, exceto a vice-presidente, não teve problema nenhum em expulsar os Groypers e o Tucker. E enquanto isso, na esquerda, o mesmo tipo de pessoas foi elevado ao status de celebridade. Então existe uma diferença enorme em termos de coragem e firmeza entre a esquerda e a direita. Eu vi o oposto do que você está descrevendo, começando pela Heritage Foundation, o êxodo em massa por causa do apoio de Kevin Roberts a Tucker Carlson. Simplesmente incrível, incrível e tão animador de ver. Quero dizer, pois sabem que é o que seus eleitores desejam. Acho que isso volta para, a sua conclusão central do seu livro, que é que a América ainda é excepcional. A América é diferente do resto do mundo quando se trata de como trata os judeus, porque a própria América, sim, sempre foi excepcional na maneira que se apresentou e na forma como se via. E que o grande argumento não é tanto sobre se as pessoas vão ser gentis com os judeus ou não. É sobre o que elas pensam sobre a América e que a esquerda, que é antissemita, odeia a América, muito mais. Como dizemos sobre o Irã, eles odeiam mais a América do que Israel. Mas os mamdanis e as pessoas da esquerda que estão espalhando o antissemitismo, eles também odeiam a América. Correto. Obrigado por estar conosco hoje, Bash. I do recommend your Livro. Quero dizer, seus 2 primeiros livros, ainda acho que Bad News é o melhor livro sobre tendenciosidade da mídia que já li. Recomendo muito seus 3 livros, incluindo Judeus e Esquerda para nossos leitores. Como nossos ouvintes e espectadores podem conseguir uma cópia e como eles podem acompanhar o seu trabalho? Você pode encontrá-lo na Amazon e em todas as livrarias. Você pode assistir ao meu programa na News Nation toda semana. Ele vai ao ar aos sábados à noite, às 19 horas, domingo de manhã, às 11 horas para o público observante do Shabat. Gravamos na sexta-feira. E sim, a melhor maneira de me apoiar é assistir ao meu programa. Eu também tenho um Substack, leia meus textos e siga Jonathan, porque ele é um farol moral em tempos de escuridão. Então, muito obrigada por me receber e obrigada a todos. Sim. Por tudo que faz pela nossa nação e pelo povo judeu. Bem, muito obrigado em nome de todos aqui do JNS. Agradecemos ao nosso público. Não esqueçam de acompanhar diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, que você pode ouvir em qualquer plataforma de podcast. Se nos ouve nessas plataformas ou assiste ao vivo no Facebook, X ou YouTube do JNS, curta e inscreva-se no JNS, ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwicejns.org dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.